E você acha que entrar e sair dos lugares é fácil? Sua célula faz isso melhor que qualquer porteiro. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre os transportes intra- e extracelular. Esses transportes, eles são uma forma chique de falar de dentro para fora e de fora para dentro da célula. Ela consegue fazer isso de duas formas bem distintas, os famosos transportes ativos e os transportes passivos. Nós vamos começar falando sobre os transportes passivos, que o nome já remete ao fato da célula realizar esse tipo de transporte passivamente, ou seja, ela não irá gastar energia para realizar esse tipo de transporte. Ela não precisa se preocupar em fazer, ele simplesmente acontece conforme as condições do ambiente. Temos que destacar que esse tipo de transporte só acontece na membrana plasmática porque ela é semipermeável. Então vamos entender sobre cada um deles. Começando pelo famoso transporte, a osmose, que acontece quando temos uma situação em que a solução mais concentrada está de um lado da membrana e do outro lado nós temos uma solução menos concentrada. A solução mais concentrada apresenta maior concentração de soluto, aquele material que está dissolvido em outro material, e menor concentração de água, enquanto a menos concentrada apresenta maior concentração de água e menor concentração de soluto. Assim, esse tipo de transporte tentará igualar as concentrações de dentro e de fora da membrana, passando a água de um ambiente menos concentrado para um mais concentrado, até que ambos estejam igualmente equilibrados. Isso pode ocasionar alguns problemas se falarmos nas células animais, pois se uma célula está em um ambiente muito grande, com menos concentração de água dentro da célula, ou seja, essa célula está inserida em um ambiente hipotônico, ela vai tender a absorver a água até se igualar ao ambiente. Isso pode ocasionar, eventualmente, a explosão da célula por absorver demais a água e a morte dessa célula por consequência. O mesmo acontece de forma inversa. Se a célula animal estiver em um ambiente hipertônico, ou seja, com maior concentração de soluto, ela vai tentar igualar a concentração dando a água que está dentro dela para o ambiente. Dessa forma, ela irá desidratar e eventualmente morrer de ficar tão seca. Caso ela esteja em um ambiente isotônico, ou seja, as mesmas concentrações de dentro e de fora da célula vão ser iguais, ela vai se manter em perfeita condição. Agora, se estivermos falando das células vegetais, por conta da presença da parede celular, as coisas são um pouquinho diferentes. E para isso, existe uma aula aqui no canal falando sobre osmose das células vegetais. Dá uma olhadinha lá para se inteirar. Voltando aos transportes passivos, o próximo tipo de transporte é a difusão simples, que é um processo físico em que as substâncias são transportadas de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada de maneira aleatória e espontânea. Isso acontece quando a célula está colocada em um meio com concentrações diferentes de soluto. O soluto ele vai migrar da região mais concentrada para menos concentrada. E a velocidade desse processo vai depender do tamanho das moléculas a serem transportadas e da solubilidade dos lipídios que estão ali. Quanto mais lipossolúvel uma molécula for, mais rápida vai ser a penetração. Um outro tipo de transporte passivo é a difusão facilitada, que segue os mesmos princípios da difusão simples. Porém, essa última tem proteínas especiais que transferem moléculas de um lado para o outro da membrana. Existem dois grupos de proteínas que vão realizar esse tipo de transporte, a proteína canal e a proteína carreadora. A proteína canal atua como poros que permitem a passagem de substâncias pela membrana, e a proteína carreadora sofre mudanças estruturais para garantir a passagem de um determinado soluto quando ela precisa. Vale destacar que existe um número limitado de proteínas carreadoras na célula. Sendo assim, existe uma capacidade máxima de transporte de cada partícula. Agora, o outro tipo de transporte completamente diferente que a célula faz é o transporte ativo, ou seja, a célula irá realizar o transporte utilizando energia, no caso o ATP. Então, podemos dizer que a célula está ativamente fazendo esse tipo de transporte. Esses transportes também são divididos em vários tipos, e a gente vai falar deles. O transporte ativo primário
É o mais simples em termos de quantidade de estruturas. E o melhor exemplo para falar dele é a bomba de sódio-potássio. Ela funciona assim. A concentração de íons de sódio fora da célula é maior que no seu interior, sendo que os íons de potássio apresentam maior concentração dentro da célula. Assim, a bomba funciona transportando os íons simultaneamente no sentido contrário ao seu gradiente de concentração. Para cada 3 íons de sódio que saem da célula, entram 2 de potássio. Então surge uma diferença de cargas elétricas entre os dois lados da membrana, que fica positiva no lado extracelular e negativa no lado do citoplasma. O principal exemplo de células que fazem esse tipo de transporte é a célula nervosa, em seus impulsos nervosos. Temos também o transporte ativo secundário, ou transporte acoplado, que não utiliza diretamente ATP, mas depende de uma proteína para ser realizado. A energia para a realização desse tipo de transporte depende da energia gasta pela bomba de sódio-potássio, que, como falamos anteriormente, gera diferentes concentrações de íons entre os dois lados da membrana. E assim, o transporte ativo secundário é facilitado. O último tipo de transporte é o transporte ativo em bloco. Esse tipo de transporte ocorre quando as células transferem grande quantidade de substâncias para dentro ou para fora do meio intracelular. Para fazer isso, a célula cria modificações estruturais, como vesículas para o transporte dentro da célula ou pseudópodos na parte exterior da célula. Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de transporte é subdividido em endocitose, que é o transporte de quantidade de substâncias de fora para dentro da célula, podendo ocorrer por fagocitose, quando a célula engloba as partículas sólidas através de pequenas projeções da membrana plasmática, que são os chamados pseudópodos, que vão agarrar o objeto que vai ser fagocitado. Temos a pinocitose, que é quando a célula engloba partículas pequenas ou líquidas através de aberturas na membrana para absorver essas substâncias, ou endocitose mediada por receptores, que o próprio nome já diz, utiliza receptores específicos na parede celular para absorver substâncias específicas. Um parêntese interessante aqui é que a endocitose mediada por receptores é a principal forma de vírus e bactérias entrarem na sua célula. Nós temos também a exocitose, que é um transporte de substâncias em quantidade de dentro para fora da célula. Então, literalmente, a célula pega o lixo e joga para fora do corpo, mas a gente vai explicar isso com mais detalhes quando a gente estiver falando de complexo de Golgi em uma outra aula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!